Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos do Facebook. Olá, galerinha do bem. Hoje são quinta-feira, né? 21 de abril de 2022, dia de Tiradentes, feriado. Gente, hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente do que eu faço. O que significa para vocês dia de Tiradentes hoje? Hoje é um feriado, né? Hoje é um feriado nacional, né? Quem foi José da Silva Xavier, o famoso Alfério, o Tiradentes? Você sabe que Tiradentes ele foi enforcado, né? A história de Tiradentes, ela se condiz com a história de Minas Gerais, se vocês não sabem, né? Ela tem muito a ver com a cidadezinha de Minas Gerais, de Tiradentes. Lá a cidade de Tiradentes, né? Lá em Minas Gerais tem uma cidade chamada Tiradentes. E posteriormente nós temos aqui em Manaus uma escola estadual Tiradentes. Nós temos. E nós temos também aqui em Manaus um descendente de Tiradentes, que é um empresário. Mas nada a ver com o que eu vou falar aqui. Tá? O empresário é só descendente, não quer dizer nada. Descendente é uma coisa, família é outra. Vamos botar as coisas bem esclarecidas. Bom, pois é. Tiradentes foi um grande baluarte, mas que no fim ceifou sua própria vida. Foi enforcado. Ele se enforcou, né? Falar um pouco sobre esse grande homem é falar um pouco da história do Brasil. O Brasil, ele nasce de uma forma esplêndida. Em 1500, né? A história do Brasil, ela se condiz com a cultura, com a parte mais eficaz de cada povoado, de cada história, de cada momento. Aqui Manaus é um exemplo. Aqui Manaus é a borracha. Manaus, aqui vocês que não estudaram história, Manaus, ela vem da borracha, vem da seringais, das colônias japonesas. Aqui em Manaus tem vários povoados, tem índios, tem japonês, tem inglês, tem brasileiro, tem português, tem descendentes, tudo. Manaus é uma cidade rica de pessoas. Então falar hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes, é falar da história que o Brasil vive, que o Brasil passa o cidadão brasileiro. Quem estudou história, estuda história, ou quem está estudando, os jovens de hoje que estão estudando história já ouviu falar de Tiradentes. Muito. Né? Eu tenho aí no meu Facebook um pouquinho da trajetória de Tiradentes. É só abrir aí meu Facebook e ver um pouquinho da trajetória de Tiradentes. É só abrir aí minha página. Qualquer um dos dois, Joaquim Antunes e o Joaquim Antunes Neto, que é esse aqui. Você vê lá um pouquinho resumido da história de Tiradentes. Né? Mas o que eu quero dizer é que em Minas Gerais, ela tem uma história muito forte com Tiradentes. Com este que foi enforcado. Com este que foi... No caso, ele se enforcou, né? Agora você precisa procurar no Google ou em qualquer outro a história do Brasil. Por que ele se enforcou? Qual era o objetivo de ele ser enforcado? É muito interessante fazer essa pergunta. Por que Tiradentes foi? Por que ele decidiu se enforcar? Por quê? Né? É muito viável a gente contar um pouco da história do Brasil, mas não perder a história de Tiradentes. A história de Tiradentes é a história do Brasil. Porque ele se enforcou por um Brasil bem melhor. Sei lá. Não sei qual era o passado. Eu, pelo menos,
eu não lembro um pouco da história, eu não lembro muito da história, porque ele veio tomar essa atitude de se enforcar. Né? Então, por isso que hoje comemora-se o dia de Tiradentes. Que, na verdade, o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Aí ele é declamado como Tiradentes. Mas Joaquim Antunes, olha. Joaquim da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Ele era português. Para quem não lê bem a história de Tiradentes, vê que o homem era português. Porque leva Joaquim. Joaquim é descendente de português. Eu sou descendente de português. Eu sou neto de português. E bisneto de português. Então, Joaquim é um nome significativo para Portugal, para a Itália, né? Para a colônia italiana. Né? Joaquim é um nome português. Tiradentes é só uma nomenclatura que leva no nome. Mas o nome real de Joaquim José da Silva Xavier é esse, que é declamado como Tiradentes. Né? Então, a história do Brasil ela se baseia nisso aí. O jovem de hoje, sabe o que é? Os jovens de hoje precisam estudar a história do país. O que o Brasil conta? As suas raízes do Brasil. O que o Brasil diz? O que o Brasil mostra? O que o Brasil tem de melhor? O que Manaus tem de melhor? O que o Pará tem de melhor? O que São Paulo tem de melhor? O que Rio de Janeiro tem de melhor? O que Curitiba tem de melhor? Cada estado ou cada capital, ela tem uma história, um significado. Se a gente for abrir a história do Brasil hoje, ela é um pouco desencontrada do que falam mesmo. Será que o Brasil foi descoberto, gente? O que vocês acham? O Brasil foi descoberto ou não foi pelos índios? Quer dizer, dizem que o Brasil foi descoberto, mas aí por quem? Será que foi pelos índios mesmo? Ou foi pelos estrangeiros? Porque a história do índio no Brasil hoje, se a gente for botar no pé da letra, tá escasso. Escasso. Né? O índio no Brasil tá um pouco, né? Tá acabando, né? Porque foi eles que começaram, ou tentaram começar a história do Brasil. O índio é a peça fundamental do Brasil. Hoje e sempre. Então, o Brasil, ela se constrói assim, de histórias, das suas raízes. As suas raízes no Brasil, ela é contada assim. Joaquim José da Silva Xavier, hoje declamado como Tiradentes. Hoje comemora-se Tiradentes, que é o Alfério. Tem dois nomes, ó, Tiradentes e Alfério. Né? Então, se a gente for abrir mesmo a história de Tiradentes, a gente vai saber que tem muitas histórias ainda a ser descobertas. Se a gente for estudar mesmo, aprofundar mesmo de Tiradentes, a gente tem que, né? Passa o dia e a noite, mas a gente, né? Resumidamente de texto, de contexto. Então, o Brasil, os jovens de hoje precisam estudar um pouco a linguagem brasileira, a história do Brasil, o Brasil do tempo moderno, o Brasil da história antiga. Eu estudei muito a história do tempo antigo. O Brasil, aqui, por exemplo, aqui eu vou contar da história de Manaus. Manaus aqui na época não tinha esses prédios que tem hoje. Não tinha os carros, muitos carros. Manaus era uma cidade pequena. Manaus tinha o quê? 50 mil habitantes naquela época. Hoje tem 2 milhões de habitantes. Então é muita história para contar. São Paulo hoje tem mais de 21 milhões de habitantes. É a maior capital brasileira. É a maior capital de desenvolvimento é São Paulo. Onde tem muitos prédios.
onde tem muitos que dá, mas só que eu tenho um detalhe. A diferença de São Paulo para Manaus, de Manaus aqui é caro. A estadia, a moradia. Na verdade, no Brasil todo, tudo é caro. Tudo é caro. Mas tem as suas especularidades, né? Então, eu acho que hoje é contando um pouco da história do Brasil, cultura. A cultura em primeiro lugar. Então vamos estudar os jovens de hoje, os adolescentes, vamos estudar um pouco a história do Brasil, para poder você debater com alguém. Para você debater com alguém, você tem que estudar. Você precisa entender um pouco, custear um pouco a história do Brasil e agora de Tiradentes aqui hoje. Né? Então é isso, gente. Boa noite. Um pouquinho de cultura não vai matar ninguém. Então hoje eu falei sobre cultura, eu falei um pouco sobre Tiradentes, um pouquinho resumido, e falei sobre a história, cultura e história do Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil, ela tem uma história. O nosso país em si tem uma história. Desde os tempos políticos até aqui. O Brasil tem isso. Mas é isso, gente. Boa noite para todos. E assistam essa live. Valeu, forte abraço. Que eu vou jogar no meu canal. Ah, gente, antes de eu sair, curto lá meu canal do YouTube. Joaquim Antunes, eu acho que é Neto. Curto lá meu canal. Procura lá no YouTube que você vai me encontrar. Boa noite para todos, valeu. E se inscrevam também. Valeu.